Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Hashtag Programação. Eu sou o Diego e na aula de hoje a gente vai fazer um curso básico de JavaScript, sendo que a gente já fez um curso básico de HTML e um curso básico de CSS nas duas aulas anteriores aqui, e você vai conseguir acessar essas duas aulas clicando no card aqui em cima. A gente fez o curso básico de HTML, assumindo que você não sabia absolutamente nada, pegou esse gabarito e começou no curso básico de CSS, assumindo que você não sabia nada de CSS, e o gabarito dessa aula de CSS é o que a gente vai utilizar hoje para fazer o nosso curso básico de JavaScript e pegar a página que a gente criou no HTML, estilizou no CSS, e a gente vai tornar essa página interativa aqui com JavaScript. Então lembra, para pegar essas duas páginas, ou entra aí no card ou na descrição, que você vai conseguir acessar essas aulas, e na descrição também você vai conseguir baixar esse arquivo com tudo isso para você poder começar a fazer o que a gente vai fazer aqui agora. Então, antes de a gente começar, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para você ficar por dentro dessas aulas full stack, front-end que a gente tem feito aqui no canal, e também deixa nos comentários se você já está participando da série. Fala, pô, Diego, eu vi a aula 1, vi a aula 2 e tô vendo agora essa aula de curso básico de JavaScript. Aula 1 foi HTML, aula 2 JavaScript agora, aula 2 CSS e aula 3 agora JavaScript. Dito isso, bora começar o conteúdo. Show de bola! E antes da gente começar, sempre falo que a gente ia começar, mas antes de começar, link da descrição. O primeiro deles fala sobre a nossa formação completa front-end impressionador. Se quiser saber mais, só clica lá e você entra, você vai ver sobre o que a gente está falando. Segundo link da descrição é um projetinho front-end do começo até o final, do zero ali para você, com HTML, CSS, JavaScript. Clica lá, obviamente, depois dessa aula aqui para você poder pegar mais um portfólio, mais um projeto e adicionar a sua página de portfólio. E o terceiro link foi o que eu falei agora há pouco, todos os arquivos que a gente tem aqui para você poder baixar e praticar esse nosso curso básico de JavaScript. Agora sim, a gente pode começar um conteúdo. Então, recapitulando o que a gente viu, lá na aula de curso básico de HTML, a gente criou a estrutura do nosso portfólio, da nossa página de portfólio. No curso básico de CSS, a gente pegou essa estrutura e a gente estilizou ela nesse modelo aqui mais dark. Então, ele tá escuro, a gente colocou, viu todos os conceitos fundamentais dele do CSS, criou os layouts e deixou a página mais bonitinha. E por fim, aqui na parte 3, ou seja, na parte de JavaScript, a gente vai criar um botãozinho de alternância entre modo light e modo dark, e depois a gente pode colocar onde a gente quiser esse botãozinho. E aqui embaixo também a gente vai ter essa parte de informações de contato, que a gente pode ocultar ou exibir essa informação de contato usando o JavaScript. E lógico, a gente vai, assim como nos outros, partir do zero e criar todo esse caminho para a gente conseguir esse resultado final que a gente tem aqui. Então vou fechar o HTML, o CSS, a gente tem um gabarito em JavaScript e o que a gente está começando aqui no JavaScript, que você pode baixar aqui de graça na descrição para você poder praticar junto comigo. Dito isso, vamos abrir lá o nosso VS Code, e assim como nos outros cursos básicos, a gente tem esse textinho daqui, que vai ser basicamente o nosso roteiro, o que você vai aprender nesse curso básico de JavaScript. Começando, o que é o JavaScript? Das três linguagens que a gente falou, JavaScript é a única que é uma linguagem de programação. Então sim, saindo dessa aula você vai sair um programador, você já vai saber programar, já vai conseguir colocar um projetinho aí no seu portfólio de projetos. E JavaScript, dessas três linguagens ali, o HTML é uma linguagem de estrutura, de estruturação ali de páginas, o CSS é uma linguagem de estilização, e o JavaScript, que é uma linguagem de programação, entra para pegar o que o HTML construiu, o CSS estilizou, o JavaScript entra para tornar interativo, ele traz vida para a página. Então tudo que tem vida, interação, tudo não, a grande maioria das coisas que tem vida e interação faz parte ali do JavaScript. Então o JavaScript foi criado justamente para você, lá atrás ele foi criado para ser executado dentro do navegador e pegar páginas que não tinham muitas coisas, eram páginas meio mornas, digamos assim, e aí elas foram ganhando vida com as coisas que o JavaScript pode fazer. Então quando você dá play num vídeo no YouTube, então esse vídeo que você está vendo aqui, tem JavaScript associado ali. Quando você vê um contador numa página, tem JavaScript associado ali. Quando tem um carrossel na página, tem JavaScript associado ali. Então toda essa parte de interatividade a gente está falando de JavaScript. Vamos iniciar então com a conexão. Então vamos criar um arquivo JavaScript e vamos conectar esse códigozinho, esse arquivo ao nosso HTML que a gente tem aqui. Vou minimizar esses dois, index.html, e vamos colocar ali.
E antes até da gente fazer isso, no CSS eu tinha mostrado para vocês que tinham 3 formas de a gente escrever CSS: inline, interno e externo. No JavaScript a gente consegue também escrever aqui, ó, dentro de uma tag script. Tudo que eu estou escrevendo aqui, ó, está sendo escrito em JavaScript. Então, se eu for lá e colocar alguma coisa, por exemplo, console.log, e aqui eu vou colocar entre parênteses e entre aspas, pode ser simples ou aspas normais, olá, mundo, exclamação, Ctrl S. O que eu estou fazendo aqui? Primeiro, quando eu coloco a tag script, tudo que eu estou escrevendo aqui dentro está em JavaScript. Aqui fora, HTML. Aqui dentro, JavaScript. Console, ele vai pegar o quê? Lá no meu navegador, ó, F12, essa partezinha aqui, ó, essa guiazinha de console que a gente vai usar bastante. HTML, a gente usa elementos esse lado, CSS, esse lado dos elementos, e o console vai ser para o JavaScript. E esse log que eu estou falando? Ó, cria um registro lá no console com o quê? Esse texto daqui, que é aquele primeiro textinho que a gente sempre coloca quando a gente está aprendendo uma nova linguagem de programação. Ctrl S, volto para cá, console, tá lá, olá mundo. Então eu consegui escrever JavaScript no meu HTML e ele, ó, printou ali para mim alguma coisa. E aqui do ladinho, ó, tem, ó, ele tá, quando se eu clicar aqui ele me diz, ó, qual foi a origem daquele código, por que ele fez aquele log ali no meu console. E tá lá, na linha 21 do meu index.html, eu escrevi um código em JavaScript que me pediu para fazer isso. Beleza, já consegui dar uma rastreada nisso daqui. Então essa seria uma forma de você fazer um JavaScript interno. E aí você pode colocar ele aqui no head, que seria na parte de configuração do documento, ou ó, vou jogar lá para baixo, antes de terminar o body. São os dois locais mais comuns que a gente tem aqui de colocar o código em JavaScript. E aqui, ó, olá mundo funcionou também. Ele só bota que eu coloquei, ó, lá no finalzinho do meu documento. Os dois funcionaram. Tem momentos em que a gente vai colocar no head, tem momentos que a gente vai colocar no body. Mais pra frente a gente vai vendo quais são essas particularidades e já sabe. Pô, Diego, quero saber como é que faz isso daí. Vocês já sabem que isso vai ficar para um curso intermediário de JavaScript. Deixa aqui nos comentários se vocês quiserem. Eu leio os comentários. Se tiver muito comentário, eu vou lá e gravo para vocês. Beleza. Mas aqui a gente já vai deixar ele aqui no finalzinho do nosso body, esse script. Só que ao invés de escrever os meus códigos aqui, assim como a gente fez no CSS, que tem o CSS externo e interno, esse daqui seria um JavaScript, um script interno. A gente pode criar esse script externo, ó, new file, script.js. E aqui, ó, eu coloco exatamente aquela mesma coisa, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S. Se eu apagar aqui agora, ó, Ctrl S, volto para cá, nada acontece. Se você assistiu a aula 2, o curso básico de CSS, você sabe que, assim como a gente criou um arquivo em CSS e não estava se comunicando com HTML, o que a gente tem que fazer? A gente tem que linkar os dois. Então, de alguma forma, eu tenho que dizer, ó, HTML, vai lá e pega essas informações de JavaScript. Mesma coisa para o CSS. Como eu não estou falando, não estou linkando de nenhuma forma, ele não entende, ó, não tem nenhum log aqui. Como é que eu faço isso? Aqui, ó, como atributo, eu vou colocar src script.js. Ctrl S, só de fazer isso, pronto. Ele já linkou ali para mim e ele está me dizendo qual é a fonte desse códigozinho ali também, ó. Script.js 1. Esse é o meu arquivo script.js, ele só tem essa informação. Show de bola. Então agora a gente já criou ali essa conexão com o nosso arquivo script.js e assim como a gente fez no CSS e no HTML, como a gente não vai precisar criar mais nenhum arquivo, posso fechar essa parte aqui e a gente tem mais espaço. Outra coisa que eu vou fazer, que a gente fez na aula passada também, duplicar aqui, ó, dar um split, na verdade, na minha tela, que é esse Ctrl colchete de fechamento. Ou só clicar aqui, ó, que ele duplica a minha tela. Mas eu não quero, ó, vou clicar e arrastar o JavaScript para cá, fechar o HTML e, ó, Alt Z, que aí ele quebra o textinho. Eu não gosto daquela barra de rolagem embaixo. Perfeito. Configuramos aqui o nosso JavaScript. Temos aqui agora as outras coisas, ó, Alt Z também, que a gente pode fazer. Como a gente falou, o JavaScript é uma linguagem que ela vem para fazer muita coisa, mas principalmente ali nas suas páginas ela vai trazer interatividade na sua página. Por exemplo, eu consigo selecionar todo e qualquer elemento na minha página e alterar o conteúdo desse meu elemento com JavaScript, por exemplo. Como é que a gente poderia fazer isso? Vamos em etapas. Ctrl, ponto e vírgula, para a gente comentar isso daqui. E eu vou primeiro selecionar um elemento. Como é que eu faço para selecionar um elemento? Primeiro eu preciso dizer aonde eu quero selecionar esse elemento. E eu quero selecionar esse elemento na minha página, no meu documento que eu criei aqui em HTML.
E para isso eu começo assim, ó, document, que eu estou me referindo à minha página, ao meu documento, ponto, e aqui eu vou selecionar esse meu elemento. Você vai falar, pô, Diego, como é que eu vou selecionar esse elemento? Não vai ser tão fácil como a gente fez lá no CSS. Vai ser exatamente como a gente fez no CSS. Então eu posso pegar aqueles seletores que eu aprendi no CSS e pum, eu taco ele ali dentro do Query Selector aqui no meu JavaScript. Então, ó, document.query selector e aqui dentro, entre parênteses e entre aspas, simples ou aspas normais, eu coloco exatamente aquele meu seletor. Pô, Diego, exatamente igual? Exatamente igual. Como é que eu faria para selecionar o meu elemento H1? H1. Como é que eu faria para selecionar o meu parágrafo com a classe função? Ponto função. Como é que eu faria para selecionar a classe sobre? Ponto sobre. Exatamente o que a gente escreveu lá dentro do meu CSS. E algumas coisas que a gente não tinha visto lá no CSS porque foram ficando mais para frente, mas seletores compostos também. Mas, por exemplo, se eu quisesse selecionar o parágrafo que contém a classe sobre, eu coloco assim, ó, p.sobre. É todo parágrafo que tem a classe sobre. Tem que ter as duas coisas aqui. Então, exatamente dessa mesma forma que a gente fazia lá dentro do CSS, a gente pode fazer dentro aqui do HTML. Então, aqui eu estou me referindo ao primeiro elemento na página. Repara, no CSS eu selecionava todos os elementos que tinham essa classe. Quando eu estou com o Query Selector, ele vai olhar a minha página. O primeiro que ele encontrar dessa forma, pronto, ele vai pegar esse elemento. Como é que eu faço para selecionar todos? Eu troco para o Query Selector All. Aí sim, agora todos os elementos estão aqui dentro. Ele vai ter uma listinha aqui associada a esses meus elementos. Mas calma, primeiro vamos ver se ele acha algum elemento aqui. Só que como é que eu vou ver isso daqui? Só isso daqui não vai fazer nada. Ctrl S, volto para cá, ó, não tem nada. O que eu posso fazer? Console.log, abro parênteses e eu vou jogar isso aqui lá dentro. Ó. Ctrl X, Ctrl V, Ctrl S. Então ele vai dar um log nesse elemento que ele achou. Ó. Volto para cá. Ah, tá aqui, ó. E quando eu passo por cima, ó, ele já me mostra. Ele achou o H2 que tem essa classe sobre. Show de bola. Então ele sabe que é exatamente esse meu elemento daqui. Beleza. E se eu mudasse para o Query Selector All? Vou selecionar todos agora os elementos que tem a classe sobre. Ó. Alt Z para a gente quebrar a página aqui também. Volto para cá, ó. Ah, agora ele já não me deu mais um elemento específico. Como eu tinha falado, ele me deu uma lista. E no caso aqui ele me deu um Node List. Quando eu abro aqui, ó, tá lá. O meu primeiro elemento dessa minha lista é esse daqui. E o meu segundo elemento? Não tem. Tá aqui, ó. Length. É o tamanho dessa minha lista. Um único elemento. Então, um único elemento que é esse daqui. Mas se eu tivesse mais elementos, por exemplo, class sobre, Ctrl S, volto para cá. Node List tem o 2, ó. O sobre e esse sobre aqui também. Então, ele já vai entendendo ali o que está acontecendo com a minha página. Beleza. A gente viu que eu consigo identificar ali aqueles meus elementos. Como é que eu faço agora, por exemplo, para trocar? A gente viu ali com classe, mas eu quero trocar esse títulozinho aqui, ó, esse título sobre mim. Então eu já tenho a classe sobre, vou tirar essa daqui. Eu sei que eu só tenho essa classe num lugar, posso deixar aqui, ó, do Query Selector, sem o all. E na verdade eu não quero dar um console.log. Então eu vou tirar ele daqui, ó, Ctrl X, vou apagar esse aqui. E eu quero fazer o seguinte, ó, esse elemento, ponto. O que eu quero fazer com esse elemento? Ou o que eu quero alterar? Qual propriedade desse elemento eu quero alterar? E aqui eu tenho algumas opções. Eu quero mexer no text content desse meu elemento, ou eu quero mexer no inner HTML desse meu elemento, ou até mesmo no inner text também, que não aparece aqui, mas funciona também, assim como o text content que a gente vai ter. Todas essas propriedades, o text content vai mexer no conteúdo de texto que eu tenho aqui, ó. Então, exatamente nisso daqui. O inner HTML, aqui eu posso inserir textos em HTML. Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui dentro desse H2 uma âncora, eu poderia fazer assim, ó. Abro uma âncora, href, igual a www.treinamentos.com, fecho essa âncora e vou colocar um textinho aqui, ó. Texto. Isso daqui funciona. Ctrl S, ele vai chegar aqui dentro, ó, e ele criou uma âncora com texto. Não tem mais aquele sobre mim. Ele editou. Ele carregou a página em HTML, depois ele carregou meu JavaScript que fez o quê? Alterou aquele meu texto ali para uma âncora com texto. Então, quando eu coloco inner HTML, funciona como um elemento HTML. Se eu mexer aqui com text content, o que eu estou fazendo aqui? Olha o que aconteceu.
Isso não é HTML, isso daqui é um texto, então isso daqui não é clicável. Ele pegou aquele texto e colocou ali. Mas eu consigo, primeiro, selecionar todo e qualquer elemento da minha página, e aqui a gente foi fazendo alguns exemplos, posso selecionar um elemento único, uma lista de elementos e fazer coisa com eles, e eu posso alterar também o conteúdo ou o HTML daquele elemento. Então dá uma olhada, eu tenho uma gama infinita de coisas que eu posso fazer aqui com o JavaScript, isso que a gente está só começando aqui. Beleza, mas aqui eu gostaria sobre mim, show, aqui era mais para mostrar que a gente podia mudar, o que a gente pode mudar aqui? Sobre mim, vou colocar um sobre mim 2 pontos, só para ter alguma coisa. Sobre mim 2 pontos, Ctrl S, aí vai ficar uns 2 pontos ali que a gente alterou. Beleza, então aqui a gente já viu o que é o JavaScript, a gente já conectou, a gente já viu alguns seletores ali, além do Query Selector, a gente viu o Query Selector All também, que ele me dá uma listinha. E aqui, ó, só pra gente, antes da gente ir pro próximo passo. Se eu tivesse com o meu Query Selector All e fizesse isso daqui, ó, isso daqui vai dar um erro. Se eu voltar para cá, não vai funcionar ali do jeito que ele deveria funcionar. Por quê? Eu estou dizendo que eu quero mexer no text content de uma lista e ele não funciona dessa forma. Eu tenho que selecionar qual elemento daquela lista eu quero alterar o valor. E aqui, por exemplo, eu seleciono usando colchete e eu digo qual elemento eu quero. O elemento 0 é o primeiro elemento da minha lista. É só você pensar que ele começa a contar, ao invés do 1, 2, 3, ele começa 0, 1, 2, 3 e por aí vai. O elemento 1 é o segundo elemento da lista e por aí vai. Então eu quero pegar o primeiro elemento dessa minha lista, alterar o text content, agora sim, ó, colocou lá os 2 pontos. Isso daqui funciona dessa forma. Então só um pequeno detalhe que você vai ter que se atentar quando você estiver trabalhando com uma lista e não com um elemento único. Faz essa diferença e às vezes o que você vai querer alterar vai dar erro, inclusive. Ctrl S, tá lá, sobre mim direitinho. Show de bola. Outras coisas que a gente consegue fazer aqui com JavaScript, por exemplo. A gente consegue mexer em manipulação de conteúdo e de estilo também. Conteúdo a gente já viu, mexendo ali no sobre mim. E estilo a gente consegue mexer alterando duas coisas. Primeiro, eu posso colocar inline style. Então eu posso chegar nesse meu elemento aqui, ó, sobre, chegar aqui, ó, ponto, style, ponto, style, aí eu vou dar um ASCII, porque não é isso que eu quero, ponto, e aqui eu consigo mexer numa propriedade específica. Por exemplo, se eu quisesse mexer no color, eu vou lá, coloco um igual, yellow. Se eu quiser colocar com que a cor seja yellow. Então eu estou mexendo no style, toda vez que eu estou no style, eu estou mexendo no inline style. Color é a propriedade color. E aqui a gente vai ter, não tem separador, então você tem que dar uma pesquisada em como é que são essas classes, essas propriedades na verdade. Por exemplo, background color, seria dessa forma que você escreveria. Ele tem maiúscula, minúscula ali. Ele não separa com traço nem nada do tipo. Color, yellow. Ctrl S, tá lá, ó. Mudou a cor da fonte para yellow. E se eu for ver o que ele fez, ó, ele fez um inline style. Ele mexeu no inline style, adicionando a propriedade color. Show de bola. Se eu quiser, ao invés de adicionar um inline style, que a gente já viu que não é a forma mais eficiente de fazer as coisas, se eu quiser adicionar uma outra classe nesse elemento. Então, por exemplo, eu já tenho lá no meu CSS uma classe que faz alguma coisa. Então vamos puxar agora, ó, duplo clique, nosso CSS. Vou descer um pouquinho e eu vou colocar aqui uma classe, ó, amarelo. O que essa classe amarelo faz? Color yellow. Beleza. Vou chegar aqui nesse meu elemento com Windows V, que ele vai pegar aqui tudo que eu estou copiando, ponto, class list, então ele vai pegar a lista de classes desse elemento, e eu posso fazer o seguinte, ó, ponto, eu posso adicionar uma classe, e aqui eu coloco entre parênteses e entre aspas o nome da classe, ó, amarelo, Ctrl S. Quando ele executar essa linha, ele vai adicionar a classe amarelo nesse meu elemento. Ctrl S, venho aqui, ó, tá aqui, ó, classe sobre e a classe amarelo. E a classe amarela a gente já sabe que faz isso daqui. Agora, se eu tivesse aqui, ó, amarelo, Ctrl ponto e vírgula, ele já tem ali, ó, a classe amarela. Por quê? O meu HTML tinha. E se eu quiser tirar essa classe? Vem aqui, ó, Ctrl ponto e vírgula, ao invés de add, eu vou dar um remove. Ctrl S. Volto para cá, ó, tirou. Ele iniciou o meu HTML com essa classe e depois ele tirou porque eu pedi para dar um remove no class list desse elemento. Ele vai ver todas as classes daquele elemento e vai adicionar ou tirar.
E a gente tem uma outra opção também. Tem o add, que adiciona, tem o remove, que tira, e a gente tem o toggle, que é bem interessante também, que é o que a gente vai usar quando a gente estiver mexendo naquele modo light dark. O que o toggle faz? Ele vê, o elemento tem a classe amarela? Tem, então ele tira. O elemento não tem a classe amarela? Então ele adiciona. O toggle é aquele famoso on e off. E se ele está on, ele vira off. Se ele está off, ele vira on. Então é um ou outro. Se já tem, ele tira. Se não tem, ele adiciona. Então nesse caso aqui, ó, já tem. O que ele vai fazer? Vai tirar. Se não tem, ele adiciona. Então a gente tem um toggle aí também que ele on e off. Ele tem essa opção também. Então essa seria a manipulação que a gente tem de estilos. Fazendo o, vou deixar aqui como comentário, Ctrl ponto vírgula, inline style. E aqui tem adicionando classes com adicionando, removendo e removendo, remove e toggle. Beleza? E além dessa parte de manipulações, a gente tem algumas outras coisas também. Então, por exemplo, a gente viu que a gente consegue selecionar todo e qualquer elemento. A gente consegue editar texto, a gente consegue editar o HTML daquele elemento, a gente consegue criar também elementos. Mas isso a gente deixa um pouquinho para depois. Mas outra coisa que a gente consegue fazer é adicionar eventos. Então, nesses eventos, por exemplo, eu posso dizer o seguinte, ó, toda vez que eu clicar nesse texto daqui, eu quero que você mostre um alerta na minha tela, dizendo o seguinte, ó, você clicou no botão sobre mim, no texto sobre mim. Como é que eu faço isso? Justamente com o evento de clique. Eu falo, ó, tá vendo esse elemento aqui? Tô. Adiciona nesse elemento um evento de clique, que ele vai ficar prestando atenção. Clicou, pronto, ele dispara esse evento, por quê? Aconteceu um clique. Quando eu disparar esse evento, o que eu vou fazer? Executar alguma coisa. O que é essa coisa? No caso que eu tinha falado, um alertazinho na tela, dizendo, ó, você clicou no texto sobre mim. Vamos fazer isso. Vou chegar aqui embaixo. A gente já viu, ó. E aí, antes a gente até entrar nisso, vou introduzir o conceito de variável aqui também. A gente está, ó, reutilizando várias vezes isso daqui, ó. E toda vez que eu faço isso, ele está fazendo essa pesquisa. Se eu estou reutilizando isso daqui, eu posso fazer o seguinte, ó. Usar o conceito que a gente tem de variável, que nada mais é do que um nome que armazena um valor. E a gente tem várias formas de declarar variáveis no JavaScript. São elas: const, a gente tem let, a gente tem var. Só que não faz tanto sentido entrar nesse nível de detalhe aqui, por isso, de novo, cara, quero saber muito sobre isso daí. Deixa aqui nos comentários, que se tiver muito comentário, a gente faz aí o curso intermediário de JavaScript, que a gente vai ter muita coisa maneira também. Mas por enquanto, ó, const, e a gente vai dar um nome dessa variável. Const é texto sobre. Não coloca espaço, não coloca caractere especial. De resto, vale tudo. Mas eu gosto de colocar minúsculo e maiúsculo para separar. Igual a esse valorzinho daqui, ó. Ctrl V, ponto e vírgula. O que eu estou dizendo? A variável, ou seja, um nomezinho que armazena um valor vai receber o quê? Esse meu valor, esse meu elemento. Então, toda vez que eu disser texto sobre, eu estou falando o quê? Disso daqui, desse meu elemento, sem precisar fazer essa pesquisa várias e várias vezes. Então, o que eu posso fazer? Ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl S. Duas coisas que tive aqui de vantagem muito clara. Primeiro, eu escrevo muito menos coisa, porque o textinho é menor. Aí seria a terceira, né? Eu escrevo muito menos coisa. Segundo, eu não preciso ficar fazendo essa pesquisa toda vez que eu for usar esse elemento. E terceiro, se eu quiser mudar isso daqui, para ao invés de pegar o texto sobre, pegar o texto função, eu não preciso mudar em todos os lugares da minha página. Eu mudei aqui, todo lugar que estiver usando o texto sobre, ele vai mudar ali. E aqui no caso, ao invés de ser texto sobre, posso colocar, ó, elemento, texto. Fica melhor. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl S. Se eu volto para cá, ó, nada mudou. Ele continua pegando da mesma forma, mas agora usando o conceito de variável. Beleza, a gente ia falar da parte de eventos. Então, ó, Ctrl, ponto e vírgula, eventos. Vou chegar aqui no meu elenco texto, que é o meu elemento de texto, ponto. O que eu quero fazer com esse meu elemento de texto? Eu quero adicionar um evento ali de clique. Então, a gente vai usar o add event listener. Quando eu quero adicionar um evento, seria nesse add event listener. Ele vai ficar prestando atenção naquele elemento para ver se um determinado evento vai acontecer. Abro parênteses, tem que falar duas coisas aqui. Primeira coisa, click, que qual é o tipo de evento que a gente quer
monitorar, e nesse caso é o evento de clique. E a segunda coisa é o que eu vou executar. Lembra que eu tinha falado que clicou, beleza, o que eu vou fazer? Executar alguma coisa. Que coisa? Uma função. O que é uma função? Nada mais é do que uma listinha de coisas que você vai fazer. E eu posso dar um nome ou não para essa função. A forma mais fácil de montar isso daqui seria assim, ó. Function, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Dou um enter aqui. Repara, tudo que tiver aqui dentro da função é o que vai ser executado quando alguém clicar nesse elemento daqui. Então, recapitulando. Tenho esse elemento. Estou adicionando um evento nele. Qual evento? O evento de clique. Então, quando eu clicar nesse elemento, o que ele vai fazer? Executar essa função. O que tem nessa função? Nada. Por enquanto não tem nada. Mas o que eu posso colocar aqui? Uma sequência de ações. Por exemplo, muda o conteúdo, muda a classe, dispara um alerta. Nesse caso, a gente quer colocar um alerta. Só que vamos fazer com algo que a gente já sabe. Console.log. Você clicou no texto sobre mim. Beleza, Ctrl S. Repara, quando eu clicar no elemento texto, ele vai executar essa função. Essa função daqui, ela nesse caso, a única coisa que ela está fazendo é executando isso daqui. A gente pode ter funções muito mais complexas, muito maiores. Pode ter função com nome, função com parâmetro, mas são coisas que a gente vai ver mais para frente. Então, ó, quando eu der um Ctrl S e voltar para cá, vem aqui no meu console log, ó, nada aconteceu. Beleza? Por quê? Porque eu não cliquei no meu texto. Se eu clicar no meu texto, você clicou no texto sobre mim. Se eu clicar no meu parágrafo, nada acontece. Se eu clicar no desenvolvedor, nada acontece. Se eu clicar aqui, de novo, então apareceu aqui, ó, 2. 2 vezes ele colocou a mesma coisa. 3, 4, 5 e por aí vai. Então ele tá vendo que eu tô clicando ali. O que a gente pode mudar aqui então? Ou só adicionar, na verdade. Posso chegar aqui e dizer, ó, alert, que ele vai ter um alerta dizendo, ó, você clicou no texto sobre mim. Maiúsculo. Ctrl S. Não apareceu nenhum alerta, nem nenhum texto. Porque eu ainda não cliquei, ó. Cliquei. Clicou no texto, você clicou no texto sobre mim. Ok. Então, toda vez que eu clico naquilo ali, eu posso fazer o que eu quiser. E no caso, eu posso fazer tudo que a gente já fez até agora. Posso adicionar uma classe, posso tirar uma classe, posso mexer no texto, posso mexer no HTML, posso fazer qualquer coisa. Então, todos os conceitos que você vai aprendendo, você pode ir implementando, você pode ir acumulando tudo isso daí. Por exemplo, vamos chegar aqui, ó, vamos criar uma outra classe. Vermelho. Color red. Chego aqui. Vou pegar aqui no caso e toda vez que eu clicar nesse botão, eu vou dar um elenTexto.classList.remove. Eu vou tirar a classe amarelo. Ó, e aqui um atalhozinho. Eu já tinha mostrado para vocês o Alt, seta para cima e seta para baixo. Que ele joga para cima e para baixo, ó, que é esse aqui, ó. Move Line Up. Só que eu tenho o Copy Line Up, que é o Shift Alt, seta para cima e seta para baixo, ó. Shift Alt, seta para baixo. Ele copia para baixo. Isso aqui ajuda bastante também, ó. Add vermelho. O que eu estou fazendo? Tira a classe amarelo, aí o texto ficou com a cor padrão, adiciona a classe vermelho. Beleza. Ctrl S, volto aqui, além do alerta e além do console log. Cliquei. Beleza. Quando eu dei o OK ali, ele fez. Não quero mais o alerta, ó. Ctrl, ponto e vírgula. Ctrl S. Vem aqui, ó. Cliquei. Na hora, ele já muda ali para mim, ó. Cliquei de novo. Não vai mudar nada. Por quê? Eu estou falando para ele fazer o seguinte. Toda vez que você clicar, tira o amarelo, adiciona o vermelho. Tirou o amarelo, adicionou o vermelho, sempre vai terminar com vermelho. Agora eu quero sempre inverter isso aqui. Como é que eu faria isso? Toggle. E aqui também, ó. Toggle. Ctrl S. Cliquei. Ficou vermelho. Cliquei, ele fica amarelo. Cliquei, ele fica vermelho. Cliquei, ele fica amarelo. Então, dinâmicas que você pode fazer. O que mais a gente pode fazer aqui? Posso colocar, por exemplo, que o texto, como é que ele vai ficar? Então, eu chego aqui, ó. Elenc Content, texto, text content, o que a gente vai colocar aqui? Você clicou sobre mim, clicado, Ctrl S, pum, clicado, coloca aqui, voltou para outra cor, clicado, voltou para outra cor, e a gente pode ir usando a criatividade aqui para fazer várias outras coisas. Então, de novo, tudo que a gente viu que a gente poderia fazer dentro de uma função a gente consegue colocar. E uma outra forma também que a gente tem, essa funçãozinha aqui, ó, lembra? A função
eu posso dar um nome, mas nesse caso ela ainda não tem. Aqui dentro entrariam os parâmetros, que a gente vê mais para frente. E abro chaves e fecho chaves, isso daqui é minha função. Tudo isso aqui é minha função. O parênteses é do meu Add Event Listener. E no VS Code, quando você passa por cima de um parênteses, ó, ele te diz onde é que está o fechamento. Quando você passa por cima de uma chave, ele te diz onde é que está a abertura dela ali também, o fechamento dela. Por que eu estou falando isso? Eu posso pegar essa função, ó, Ctrl X, jogar ela aqui em cima, ó, Ctrl V. E eu posso dar um nome para ela. Por exemplo, alterar classe. Toda vez que eu comentar alterar classe, o que eu estou fazendo? Tudo isso daqui. Console log, toggle, clicar. O que eu posso fazer agora? Ó? Ctrl C, vírgula, Ctrl V, Ctrl S. Então, o que eu posso fazer para continuar executando essa função quando eu clicar, só que agora, sem precisar escrever tudo isso aqui dentro. Ou seja, eu posso colocar nesse elemento de texto, posso usar essa mesma função para várias outras coisas, ela acaba que vira uma variável também que está armazenando essa minha função. Eu chego aqui, ó, vírgula, alterar classe. Toda vez que eu clicar, ele altera ali a minha classe e vai colocar tudo isso daqui, ó. Volto para cá, nada aconteceu. Cliquei ali, tá lá, bonitinho. Cliquei ali, funciona exatamente da mesma forma, só que agora, ó, deixando o código mais organizado, mais reutilizável e coisas do tipo. Um detalhe, que se você colocar isso aqui, ó, abre e fecha aqui os meus parênteses, o que vai acontecer? Ele já executou. Você vai abrir o documento, ele já vai ter executado essa função. Porque quando você coloca o nome dela, abre e fecha parênteses, você já está chamando essa função. Você está falando, executa ela. E depois, quando clicar, ele executa de novo. Quer ver, ó? Volto para cá, ó, ele já clicou e já colocou o texto. Ó. Cliquei e aí, ó, ele não está fazendo aquilo porque ele está executando duplicadamente essa função. Então isso daí você vai bugar toda vez que você colocar. Então dentro aqui de um evento, você tem duas opções. Ou você coloca só o nome dela, sem chamar a função, que a gente já viu que funciona direitinho. Ou a gente coloca essa função, assim mesmo, dentro do quê? De uma outra função. Function, abre e fecha, e aqui dentro, ó, das chaves, eu coloco lá e volto para cá. E aí funciona direitinho também. Só um detalhezinho muito importante que pode ter acontecido com você, você pode ter testado na hora de chamar ele também, mas como a gente está manipulando funções, é importante mencionar esse tipo de coisa. E por fim, a gente poderia também, além de executar essa função aqui dentro do clique, ou seja, só quando eu cliquei aqui, eu posso executá-la do lado de fora também. Ó. Então se eu chegar aqui, ó, alterar classe, Ctrl S. Então aqui ele vai iniciar já clicado. Por quê? Eu já executei aonde? Aqui. Eu fiz tudo isso. Aqui não está executando. Ó. Ctrl, ponto e vírgula, Ctrl S. Ó, não está. Ctrl, ponto e vírgula, volto para cá, está executando. Posso colocar alguma outra coisa também para fazer, com outro clique de botão, alguma outra coisa, mas a gente vai tendo flexibilidade do que a gente pode fazer com JavaScript. Beleza. Então aqui ó, a gente já colocou alguns eventos básicos com alerta, mensagem, fazer alguma coisa, tanto manipulando texto como manipulando classe. E o que a gente pode fazer é trazer esses conceitos que a gente foi usando aqui na parte de teste, na parte de entender o que está acontecendo, para mexer um pouquinho na nossa página. E as duas coisas que a gente quer fazer são deixar a seção de contato visível somente ao clicar no botão e um modo escuro básico, clicando ali, ó, Light, Dark, e ele deixa Light e Dark ali. Provavelmente vai ter algum tipo de toggle ali acontecendo. Beleza, vamos começar pela seção de contato, para ela ficar visível somente ao clicar no botão. Vamos chegar lá embaixo e primeiro eu preciso ter um botão, né? A gente não tem esse botão atualmente. Vou ter informações de contato e o meu botão. Desce, desce, desce. Desce. Aqui no meu furo. Vai ser o seguinte, ó. Button, HTML. E a gente vai colocar, ó, exibir informações. Ctrl S. Vem aqui. Tá aqui meu botão. Quero formatar esse botão. CSS. Vou pegar esse meu button aqui em cima, que a gente está falando dos nossos elementos. E eu quero formatar todos os botões, que a gente vai ter outros também. Algumas coisas que eu quero fazer. Primeiro, um espaçamento entre o texto e a bordinha, que é o nosso espaçamento interno, que é o padding. Só que em botão fica muito legal quando você coloca pouco espaço em cima e muito espaço dos lados. Por exemplo, ó, 5 pixels, 15 pixels. Fica interessante dessa forma, ele fica mais visual. Uma outra coisa legal que seria interessante nesse botão, a gente deixar esse botão com cantos arredondados.
E aí uma nova propriedade CSS, que seria o border radius, que ele vai criar um raiozinho ali na nossa borda. E raio sempre lembra aquele conceito de círculo. Raio, diâmetro, a gente está falando de circunferências. E aqui a gente pode colocar um número muito pequeno, ó, 5 pixels, e que ele vai fazer um raiozinho, ó, pequenininho. Ou a gente pode colocar um número muito grande, tipo 1000 pixels, e que ele vai fazer o maior raio possível. Então aqui, ó, virou um círculozinho aqui, outro círculozinho ali. Então, dessa forma ele fica super arredondado. Uma outra coisa que quase não dá pra ver é essa borda aqui, ó, porque ela tá um cinzazinho ali, ó. Se eu der um zoom, vai dar pra ver, ó. Olha lá, tá vendo? Tem um cinza aqui em cima e embaixo tá preto. Vou voltar aqui, ó, redefinir e vamos zerar essa borda, porque essa borda não ficou legal do jeito que ela tá não. Então, ó, border, a gente pode colocar none. Antes a gente fazia assim, ó, 1 pixel, solid, black, com a cor preta, por exemplo. Aqui é só dizer, ó, none. Eu não quero nenhuma borda. Ctrl S, aí ele fica ali, ó, sem borda. Beleza. Uma outra coisa que é interessante, a gente fazer que nem, ó, a âncora que a gente fez, ó. Quando eu passo por cima, eu quero fazer alguma coisa com esse botão. Eu quero que ele fique com uma cor diferente. Por exemplo, vamos fazer algo do tipo. Então aqui a gente já viu que a gente vai ter que mexer nesse hover. Button, hover. Primeiro vamos definir a cor dele, né? Aqui é a cor de fundo. Back color. Deixa eu ver. Que é um cinza quase branco, ó. Lá em cima que ele fica. Ctrl S. Tá aqui, ó. E quando eu der o hover, back color, ele vai virar um CCC, que é um cinza um pouco mais escuro. Passo por cima, ó, ficou um pouquinho mais escuro. Só que repara o que está acontecendo. Eu passo por cima, ele pum, ele já muda para a cor. Ele não tem uma transição. Ele não vai suave para a cor e depois volta. Como é que a gente pode fazer para ele ter essa transição? Justamente mexendo aqui, ó, transition. É uma outra propriedade em CSS que me deixa transicionar entre uma propriedade e outra, a depender da forma que eu queiro. E aqui eu tenho que dizer qual é a propriedade que eu quero transicionar. Background color, ou eu falo todas, mas aqui no caso é background color. Quanto tempo eu vou transicionar? Por exemplo, vou deixar muito dramático isso aqui, ó, 2 segundos. E eu vou dizer aqui que ele vai transicionar de uma forma linear. Ou seja, o tempo de E até CCC vai ser constante. Ele vai ser do começo até o final na mesma velocidade. Ele não vai ser muito rápido, depois devagarzinho, ou muito devagarzinho, depois rápido. Vai ser a mesma velocidade. Ctrl S, ó, passo por cima, ó. Quase não dá para ver direito, mas olha o tempo que ele demora para ir e para voltar. E aí dá para deixar isso mais dinâmico. Por exemplo, ó, 1 segundo. Ele vai e depois ele volta, mas ainda demora bastante. E se eu colocar, por exemplo, 0,2 segundos, ele vai e volta, vai, volta, sem dar aquela porrada. Fica muito mais maneiro quando a gente faz dessa forma aqui. E a gente poderia fazer essa mesma coisa aqui, ó, na âncora. Por exemplo, ó, Shift Alt seta para cima, agora ó, Alt setinha para cima. E aqui ao invés de background color é só o color. Ctrl S, ó, ó como é que muda. Ele transiciona, fica bem mais bonitinho ali também. Beleza. E desculpa, aqui eu coloquei no hover. Por isso que ele tava, ó, transiciona, nada. Transiciona, pá. É só jogar aqui em cima, no padrão. E no hover só fica o que você tá mudando. Todas as configurações com o elemento padrão. Ó, passo por cima, volto, vai, volta, fica bem, melhorzinho. E uma última coisa de formatação desse meu botão, que aqui nada de JavaScript que a gente tá falando, é só o botão para deixar ele formatadinho mesmo. Quando eu passar por cima dele, eu quero que o mouse mude, para ele ficar esse cursor aqui diferente também. O que eu tenho que fazer? Cursor, pointer. É essa propriedade que a gente vai ter que mudar. O cursor vai ter que virar esse pointer, ó. Passei por cima, ó. Ele mexe tudo ali nas animações. Perfeito. Agora sim, quando eu clico nesse botão, nada acontece. Vamos adicionar um evento de clique nesse meu botão. Volto para cá. Primeiro, como é que eu vou identificar esse meu botão? Agora não dá. Esse é um botão qualquer na minha página. Vamos colocar class informações. Ctrl C. Vou chegar aqui, ó, lá em cima. Vou duplicar essa minha declaração, ó, Shift Alt, setinha para baixo. Elen botão. Elen botão informações. Tamanho do texto aqui, o que for, mas para ele ficar específico do que a gente quer. Qual é a classe? Informações. Ctrl C no meu botão. Aí eu vou colocar aqui, ó. Ctrl ponto e vírgula. Adicionar o evento de clique no botão do rodapé. O meu botão, ponto, add event listener, de quê? Click. Qual é a função que eu quero fazer? Function, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. O que eu quero fazer nessa minha função?
eu quero adicionar uma classe e tirar uma classe nessa minha partezinha aqui que está visível. Só que eu ainda não tenho essa classe. Então, por enquanto, ó, não vou fazer nada. Então, eu vou chegar aqui e dizer, ó, console.log clicou no botão de informações. A gente vê se pelo menos o clique está funcionando. Cliquei, tá lá, clicou no botão de informação. Cliquei, e esse daqui não faz sentido. Você clicou no texto sobre mim, está sendo executado aqui, sem você clicar no texto sobre mim. Aí não faz sentido. Ctrl S, agora sim, ó. Cliquei, tá direitinho. Agora vamos deixar isso aqui oculto. Como é que a gente faz para deixar isso aqui oculto? Mais uma propriedade de CSS que a gente vai precisar. Ó. Essa div, ó, class. Deixa eu colocar aqui botão informações. E como eu mudei aqui, ó, eu preciso mudar aqui também. Botão informações. Ou a gente poderia colocar, vamos colocar botão informações para ficar melhor. Ponto. E vamos ver se não mudou nada. Continua funcionando. Show. E aqui eu vou colocar informações. Informações, essa classe, lá embaixo, vamos colocar aqui o seguinte, ó. Informações, ela vai ter o quê? Display none. O que é esse display none? Quando eu volto para cá, ó, ele some. A única outra coisa que a gente tinha visto de display era o display flex, que ele tornava quem eu colocava como display flex um flex container. Quando eu coloco o display none, eu elimino a visualização daquele elemento da minha página. Se eu vier aqui, ó, inspecionar os meus elementos, ó, a minha div, ela continua aqui, ó. Ela existe na minha página, só que ela está oculta. Eu tirei essa informação da minha página. E como é que eu faria para ela voltar? Ou seja, qual que é o padrão do display? Esse aqui, ó, block. Ela é uma caixinha, não é um bloco. E aí ele volta para cá. Então, quando eu clicar nesse meu botão, ó, deixa eu voltar aqui para o F5, ele está com display none. O que eu quero fazer? Por exemplo, o que eu posso adicionar? A gente pode fazer o seguinte, ó. Toda vez que eu clicar no meu botão, eu quero adicionar aqui, ó, visível, a classe visível. O que eu quero fazer quando essa minha classe estiver visível? Eu quero transformar isso aqui num display block. E aí vamos fazer essa classe aqui conjunta, que seria, ó, informações.visível. O que é isso daqui, ó? Olha esse seletor aqui. É o seletor que tem a classe informação e a classe visível. Eu não tenho espaço nenhum entre eles, ó, tá tudo juntinho. Ele tem as duas. Aqui, ó, só se tiver informações, a gente vai valer essa daqui. Aqui, ó, tá valendo essas duas classes. E quando eu coloco, repara só, é um conceito um pouquinho mais para frente que a gente pode ver, mas é o conceito de especificidade. Quando eu estou falando, ó, sobre uma mesma propriedade, ó, aqui eu estou falando e aqui eu estou falando. Qual delas vai ganhar? Essa ou essa? No caso, essa daqui vai ganhar e essa daqui vai ficar riscadinha. Por quê? Porque olha aqui, ó, isso daqui é pouco específico. Eu estou dizendo, ó, quem tiver a classe informações, ó, olha aqui a especificidade, ó, uma classe que eu estou selecionando. Olha aqui embaixo a especificidade. Eu estou dizendo aqui, ó, duas classes que eu estou selecionando. Então, isso daqui é mais específico. Eu tenho que ter a classe informações e eu tenho que ter a classe visível também. Ele vai lá e vai colocar essa daqui. Então, ó, quando eu tenho a classe visível, ó, ele fica visível. Se eu tirar aqui, ó, e apagar essa classe visível, ó, Enter, tirei. Ele some dali e não mostra mais. Então, o que o nosso clique do botão vai ter que fazer? Adicionar e tirar a classe visível. Ele adiciona quando tem, não adiciona quando não tem. Então, ele fica mudando isso daí pra gente. Como é que a gente faz isso daqui, ó? Vamos descer. Agora a gente já sabe o que a gente vai fazer, ó. O elemento informações, que a gente não tem esse elemento ainda. Então, ó, vamos selecionar esse elemento e vamos tirar esse visível, né? Ele tem que estar invisível. Sobe aqui, ó. Shift Alt seta para baixo. Elen informações. Ctrl V. Eu gosto de colocar esse elen, me refere a um elemento. Elen informações. Desce aqui. Quando eu clicar no botão, cliquei no botão, o que a minha função vai fazer? Além de dizer que eu cliquei no botão. O elemento informações, ClassList.toggle, adiciona quando não tem, tira quando já tem. Ele vai dar um toggle no quê? Visível. Ctrl S. Volto para cá, cliquei, adicionou, cliquei de novo, ele tirou. Cliquei, adicionou, cliquei de novo, ele tirou. Perfeito. Uma única outra coisa que a gente poderia fazer é fazer o seguinte, ó. Clica aqui e eu tenho o seguinte, ó. Quando eu cliquei, agora poderia ser, esse texto poderia mudar. Ele poderia dizer ocultar informações e não exibir, porque não faz tanto sentido esse exibir aqui. Nem no gabarito tem isso, mas é algo que a gente pode fazer aqui junto, ó. Exibir informações, ele pode trocar.
Então, quando eu cliquei aqui, como é que eu vou mudar esse meu textinho? Porque ele está dando um toggle. Aqui ele já sabe direitinho. O que eu posso ver? Se ele tem o visível, então a gente pode fazer o seguinte, ó. Elemento informações. Tem a classe visível? Como é que a gente faria isso daqui, ó? Dessa forma. Elemento informações, ponto, class list. E aí vamos fazer o seguinte, ó, até pra gente ver, ó. Console.log. Isso aqui. Ele vai dar um log nas classes do elemento informação depois de eu ter dado o clique ali, ó. Vamos lá. Console.log. Cliquei. Tá lá. DOM token list. Então é uma listinha com a classe informações e a classe visível. Beleza. Outra coisa que a gente pode fazer. Ver se essas classes, ó, ponto, includes, se ela inclui um textinho. E aqui a gente pode colocar o texto, ó, visível. Ctrl S. Tem o texto visível ou não? Isso daqui vai dizer, ó, sim ou não. Só vai ser verdadeiro ou falso. Volto para cá, ó, cliquei. Beleza. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Vem aqui, ó, e vou fazer contains. O que eu estou dizendo? Essas minhas classes ali, elas contêm esse textinho daqui, ó, essa classe, ó, visível. Essa classe faz parte dessa minha listinha daqui? Sim ou não? Ele vai me dizer true or false, que seria true, verdade, false, falso. Volto para cá, cliquei, ó, contém o visível, ele está visível. Cliquei de novo, ó, false, não contém. Contém, não contém. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte, então, ó, aqui eu tenho a minha condição. Isso daqui é verdadeiro? Se ele for verdadeiro, ou seja, está visível, o que meu texto tem que dizer? Ocultar. Se ele não está visível, eu tenho que dizer o quê? Exibir informações. Então vamos fazer isso, ó. Posso dar o console.log e aqui a gente vai usar uma outra estruturazinha, que é a estrutura C. If, e aqui eu posso colocar esse if statement, ou até mesmo if else statement, que ele já deixa prontinho aqui para mim, ó. Se condição, faz isso. Se não, faz isso daqui. Nesse caso, o que a gente vai querer, ó? Qual é a nossa condição? Que a gente já sabe se vai ser verdadeiro ou falso, ó. Ctrl V. Opa, copiar tudo, né? Que a gente já construiu ali, ó. Ctrl V. Se elemento informações contiver a classe visível, o que tem que ter no meu textinho de botão informações? Elen botão informações ponto text content igual a ocultar informações. Ou seja, as minhas informações estão visíveis, o meu botão tem que ser o contrário, para eu clicar, para eu ocultar. Agora, não, o meu botão não é visível. O que eu quero fazer? Exibir informações. Beleza, então agora ele está tudo direitinho ali do jeito que a gente quer. Exibir informações porque ainda não cliquei. Quando eu cliquei, ó, pum, ocultar informações. Tum, exibir informações, ocultar informações. Então a gente, ó, foi juntando os nossos conhecimentos, introduziu aqui o if e o else, com a condição que a gente tem ali. Isso daqui é verdade? Faz isso. Não é verdade, ou seja, else, no caso contrário, faz isso daqui. E a gente implementou tudo isso daqui dentro do nosso clique ali. Perfeito. Então, exibir e ocultar ficou até melhor do que a gente tinha no gabarito. E agora, para a gente fechar, a gente pode criar essa mesma coisa ali para o nosso modo Light e Dark. E aí o botãozinho a gente já tem ele até pronto. O modelo ali, ó, de button, a gente já criou. Onde é que ele vai entrar? Lá no nosso header, ó, a gente vai ter dois botões. A gente pode colocar button, light, button, dark. Ctrl S. Se eu fizer isso daqui do jeito que ele tá, ele vai ter um espaço aqui, aqui e aqui. Para eu não ter um espaço entre esses dois, ó, vou mostrar para vocês. Vai ficar assim. Se eu não quiser isso aqui, eu tenho que fazer assim, ó, div, Ctrl X, Ctrl V. Por que ele não vai ter um espaço entre os dois ali agora? Porque isso daqui é um flex container. Esse é um filho, esse todo é um filho, esse daqui é um outro filho. Então o espaço vai ficar aqui e aqui. Entre esses dois não vai ter espaço. Por quê? Eu ainda não chamei isso daqui de flex. Posso chamar? Posso, mas posso não chamar também. Ctrl S, volto para cá, ó. Tá lá, direitinho os meus dois botões. Tenho esse botão, tenho esse meu botão. Posso até botar mais escuro quando eu passo por cima ali no meu CSS. Então aqui, ó, volta, volta, volta. No meu button, quando eu passo por cima, colocar A. Passo por cima, aí sim, já deu pra... Não, acho que ficou demais. BBB, que ainda dá pra usar a cor preta. Beleza, pra não precisar mudar a cor da fonte também. Show de bola. Agora, quando eu clicar num botão, ele não tá fazendo nada. Quando eu clico no outro botão, ele não tá fazendo nada. Clico, nada, 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 nada. Beleza. A gente tem que agora, assim como a gente fez aqui, ó, exibir, eu tenho que ter a minha classe. Quando a minha classezinha aqui, né, de oculto
e a minha classe de visível. Eu vou ter que ter o meu dark, que na verdade eu não preciso de classe nenhuma. O meu dark já é, como é que tá exatamente isso daqui. Eu vou até tirar esse yellow aqui, porque ele tá zoado. Deixa eu já tirar, ó. Yellow, beleza, a gente já deixou ele yellow sobre mim. E aqui a gente pode deixar assim o textinho também, Ctrl S, e aí tá tudo ali comentado pra gente ter qual foi o nosso racional. Mas aqui então o que a gente vai precisar? Eu poderia ter a classe Dark ou não, mas aqui eu já tenho o meu Dark, já é todo ele. O que eu posso fazer? Se a classe Light existir, o que eu quero fazer? Trocar todo esse meu layout. Por exemplo, se eu chegar aqui no meu body e colocar a classe Light, Ctrl S, nada mudou. Mas o que eu poderia mudar? Vamos inverter tudo isso daqui. Como é que a gente inverteria então? Vamos voltar lá no nosso style, lá no nosso body. Então a gente tem o body aqui. Vou colocar aqui embaixo, ó, ponto light, que a gente sabe que vai estar, ó, no body. Depois a gente pode jogar ele lá para baixo por ser uma classe. Vamos copiar isso aqui, ó, background color. Vamos até inverter, ó. Essa cor a gente coloca aqui, Ctrl X e coloca aqui, ó, Ctrl V, Ctrl S. Só de fazer isso daqui, ó, já mudou muita coisa. Deixei a fonte naquele cinza escurão e o fundo na cor branca. Beleza, já ficou ali direitinho. Ou posso deixar até, ó, para não ficar tão branco, para ele ficar um cinzinho ali que ele tem, ó, aí a imagem dá uma destoada, um pouquinho melhor. Mas algumas coisas que a gente precisa mudar. Primeiro, esse botão sumiu, a gente vai ter que mexer nele também. O texto aqui sumiu e aqui o header também a gente vai ter que mudar. Então vamos mudar. Então quando a gente está no light, e agora vai ser um outro tipo de seletor, repara. Mexi no light, beleza. Eu estou mexendo exatamente no elemento que tem a classe light. Então se eu vier aqui, ó, no meu body, vou selecionar, body, tá lá, ó. Eu tinha a minha especificidade, voltamos nesse conceito, e aqui era um seletor de tag. Lembra que classe ficava aqui no meio? Tag é um seletor mais fraco do que classe, ele é menos específico. Quando eu selecionei com uma classe, ó, eu tenho lá uma classe, 0 tags. Qualquer coisa aqui vai ganhar de infinito aqui. Uma classe é sempre maior do que 1 milhão de tags. Beleza. Então isso daqui, ó, passou por cima desse daqui. Ele é mais específico. Show de bola. Só que agora, eu quero afetar esse header quando aqui tiver a classe light. Caraca, como é que eu vou fazer isso? Até agora eu só vi para selecionar o próprio elemento. Como é que eu faço para selecionar aqui? Eu faria o seguinte, ó. Ponto light, espaço, header. A gente já viu que se eu fizesse o seguinte, ó, header.light. O que isso daqui significa? Não vou dar essa resposta aqui, ó. Pensa aí você. Pausa o vídeo rapidinho. Como é que vai ficar esse seletor? A gente já tinha visto o informações, ponto visível. Esse aqui a gente já tinha visto. Como é que ele ficava aqui? A classe informação e a classe visível. Então, esse daqui, como tá juntinho, seria o elemento header com a classe light. Então, os dois juntos. Não é o que eu quero, porque a classe light não vai entrar no header. Eu só quero colocá-la aqui no body. E depois todo o resto puxa a classe. Como é que a formatação? Como é que eu faria? Assim, ó. Espaço. Aí eu estou dizendo o elemento header que está dentro de outro elemento que tem a classe light. Então, ó, o elemento header que está dentro de um elemento com a classe light. E se eu tirar isso daqui? Esse elemento header está dentro de um elemento com a classe light? Não. Então isso daqui não vale, só vale esse daqui. Então assim que a gente consegue colocar, ó, e deixando mais complexo tanto o JavaScript quanto o CSS, que aí seria um intermediário e melhorando ali. Mas de novo, preciso que vocês pausem o vídeo, deixem nos comentários se vocês querem que eu mostre para vocês, senão a gente nem precisa ver esse tipo de coisa. Mas vamos lá. O que vai mudar quando eu tiver a classe light lá no meu body, no meu header? O que vai mudar no meu header? Nesse elemento daqui. O que eu estou formatando é sempre o último que está aqui. Eu quero mexer nesse background color, que ele vai ficar um pouco mais escuro ali. Então aquele aqui vai ficar DDD. Volto para cá, ó, ficou um pouquinho mais escuro. Aqui até que beleza, mas eu já vou ter que deixar ele um pouquinho mais escuro, né? Por causa daqui. Então mesma coisa. Light, vamos achar o botão. Light, cadê o button? Tá aqui. Light, button. Todo e qualquer botão que está dentro de um elemento light. Beleza. E aqui qual vai ser o background color? Shift Alt seta para baixo, Alt seta para baixo. Vou deixar ele DDD. Já funciona. Aqui, já funcionou DDD. E aqui a gente pode colocar, quando eu passo por cima, ele vira um AAA. Ctrl S. E aqui a gente pode até deixar a cor branca.
que aí eu acho que vai ficar melhor. Ah, aqui eu mexi errado, desculpa. Aqui eu mexi nele quando ele tá no hover, só que não é isso que eu quero mexer. Eu não posso mexer na formatação inicial dele, senão eu tô mexendo no dark. Eu tenho que mexer assim, ó. Light, button, hover. Então, os conceitos vão se acumulando. Shift Alt seta para baixo. E aqui a gente vai colocar um AAA. Eu deixei ele um pouquinho mais escuro quando tá no light. Então aqui, ó. Pum, pum, pum. Beleza? E aqui a gente pode mexer no color também. Então, color, white. Vem aqui, ó. Tem que deixar ele mais escuro, então. CCC. E aqui eu posso colocar 999. Ctrl S. Volto para cá. Ainda não. BBB. Agora já ficou direitinho. Agora já dá para entender. Mas acho que até um AAA vai ficar melhor. E aqui tipo um 777. Beleza. Passo por cima e fica mais escuro. Beleza. E aqui em cima também. Mesma coisa. Já dá para funcionar desse jeito. Recapitulando. Todo botão que tiver dentro de um elemento com a classe Light, mudo a cor para essa cor e essa daqui para essa daqui. Por que ele está usando isso e não isso? Olha a especificidade. Aqui uma classe e um elemento. Aqui é só um elemento. Essa especificidade é maior. Mesma coisa aqui. A especificidade vai ser maior também quando eu tenho esse outro daqui. Beleza. Então, em termos ali, ó, já está funcionando direitinho a formatação. Falta o que de formatação do Light? Aqui tá certo. As âncoras. Beleza. Todas as âncoras. Então, vou descer aqui, subir aqui, na verdade. Âncora. Light. Âncora. O que a gente vai ter que fazer? Color. Pode colocar um 222. Só que repara. Color white da nossa âncora. E lá, qual que é a cor padrão? White. E depois no light, 222. E eu tô colocando aqui, ó, 222. Ele sempre tá puxando, ele tá herdando a cor. Só que, ó, vou até tirar isso daqui, ó, vou deixar isso aqui comentado, para dar outro conceito para vocês. Que é esse daqui, ó. Selecionei a minha âncora e tá lá, ó, color white. Se eu não coloco color white, por que ele tem uma cor? Por que ele fica esse azul muito clássico aqui de âncora? Porque, ó, o meu User Agent Style Sheet, que se você fez o curso básico de CSS, você sabe que isso daqui é a formatação padrão do navegador. Que tá lá, ó, Color WebKit Link. Então ele já tem esse WebKit Link, é esse azulzinho que a gente tem ali. Então quando eu não coloco nada, ele não vai herdar a cor, ó. A cor ele até herdaria, mas isso daqui passou por cima. Aí o que eu tenho que fazer? Ó, eu quero que você herde a cor. Então eu falo assim, ó, inherit. Ó, inherited, inherit. Eu tô pedindo para ele herdar a cor ali do meu elemento. E aí ficou exatamente da cor que a gente queria. Então ele herdou exatamente a cor que ele puxaria daqui. Ele vê o que ele estaria herdando, só que aqui, ó, ele estava sendo passado por cima. Agora não. Eu vou lá e falo, herda a cor que você já tinha. E só fazendo isso, ó, ele já herda direitinho ali a cor, eu não preciso ficar mudando. A única coisa que eu vou precisar mudar, ó, Ctrl, ponto e vírgula, é esse light blue aqui, ó, quando eu passo por cima. Porque quando eu passo por cima, aí eu não tenho uma cor diferente. Então, ó, a hover, e aqui eu vou mudar para o inherit, que eu tinha colocado lá. A hover, eu quero, ele estava num light blue, aqui ele vai sair de um 222 para uma cor mais clara, pode ser tipo um 555. Ele fica tipo um cinza. Beleza, já fica ali, dá para ver que está mudando a cor, beleza. E se a gente tirar o light também, né, é bom ver se a gente não quebrou nada, ó, Ctrl S, ele continua herdando, ó. Ele está herdando, só que agora a cor que ele está herdando não é o 222, é o FFF. Então ele sempre fica ali herdando a cor. Eu forço para ele, falo, herda a cor. Não quero que você... Para não ficar escrevendo. Aí se eu mudar de white, eu tenho que mudar lá também. Se eu mudar para 222, eu tenho que mudar lá também. Assim ele já acompanha a cor ali, passando por cima do User Agent Style Sheet. Light. Deixa eu fechar aqui, ó, para ver se tudo ficou direitinho. Tá certinho, certinho, certinho. Beleza? Beleza, beleza. Aqui também, pá, pá. Aqui certinho. Aqui a gente não quebrou nada. Só falta agora, quando eu clicar em Light, ele adiciona a tag Light. Quando eu clicar em Dark, ele tira a tag Light. Então é isso que eu vou precisar fazer aqui com os cliques no botão. Vamos subir. Não, estava aqui na verdade. Class Light. Class Dark. Na verdade, eu não posso colocar essa mesma classe porque aqui eu já tenho. Então aqui, na verdade eu até posso colocar. Só que vai atrapalhar a formatação desse meu botão porque eu tenho formatações para o Light.
Então aqui eu posso colocar um botão light, botão dark, porque eu usei essa classe já para algum tipo de formatação. Vou chegar aqui e vamos criar esse nosso scriptzinho. Shift Alt seta para baixo, elen botão light. Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Opa, enterzinho. Elen botão dark. E aqui botão dark. O que eu quero fazer? Ctrl C. Vamos descer e vamos colocar aqui no nosso comentário. Adicionar evento de clique nos botões. É light barra dark. E aí, qual é a lógica? É muito bom que a gente repete o conceito para fixar. Elen botão light, ponto. Event listener, qual? Click, click, function, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. O que eu quero executar? Quando eu clicar no botão light, o que eu quero fazer? Adicionar a classe light no meu body. Body, como é que eu faço o body? Eu posso adicionar ele numa variável, só que o body especificamente, eu consigo selecionar ele assim, ó, body. Então é muito prático. Esse daqui talvez nem precise de uma variável. Ponto, class list, ponto, add, light, Ctrl S. Cliquei no botão light, e aqui eu também vou dar, por boa prática, para a gente saber se está acontecendo direitinho. Depois que você terminou o código, ele está todo bonitinho funcionando, você pode tirar os console.log. Mas enquanto você está desenvolvendo, ele te ajuda muito a entender o que está acontecendo, se realmente está clicando, não está clicando. Clicou no botão light. E aqui eu vou tirar a classe já. Ele só vai ser adicionado quando eu clicar. Então, o padrão dele é dark. E vou copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. O que vai mudar? O botão que eu estou clicando, dark. Aqui eu estou clicando no botão dark. E qual classe eu quero adicionar? Nenhuma. Eu só quero remove o light. Se ele não tiver a classe light, ele já é dark, que a gente tinha visto. Ctrl S. Quando eu volto para cá, ó, tá aqui light. A nossa light, tá dark aqui a nossa página. Toda a formatação direitinha, tudo certinho, exibição, ocultar, beleza. Passo aqui por cima certinho, tá. Quando eu clico aqui no light, ele já muda ali direitinho pro light. Quando eu clico aqui no dark, ele muda light de novo, ó, dark de novo, light, dark. Ele foi direitinho e tá funcionando agora com interatividade também. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado muito desses 3 cursos que a gente fez aqui. Curso básico de HTML, curso básico de CSS, curso básico de JavaScript. E ao longo dos 3 cursos eu fui perguntando, isso daqui você quer ver também? Deixa nos comentários que a gente faz o intermediário, a gente faz o avançado para vocês conseguirem aprender cada vez mais. Se você gostou, se você chegou até aqui, saiba que são poucas pessoas que começam e terminam de assistir. Então, parabéns por ter chegado até aqui. Também, se você chegou até aqui, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho que vai ter muito mais conteúdo de front-end, de full stack também, com outras tecnologias aqui, como, por exemplo, essa daqui que a gente está vendo. Manda aqui nos comentários qual dessas aqui você quer ver um curso básico de React, de Node, de Express.js, que a gente monta para vocês também. Mas não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, clicar no sininho, deixar o comentário também do que você quer ver, do que você achou dessa aula daqui, porque esse feedback é muito importante. E eu te vejo numa próxima aula.